Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Geraldo. Serei seu professor formador durante a disciplina de Ambientação em Educação à Distância. Sabemos que o estudo à distância é uma experiência nova, por isso preparamos a disciplina Ambientação em Educação à Distância para ajudá-lo no seu percurso acadêmico. Nessa disciplina, trataremos de temáticas importantes que favorecerão o seu processo de ensino-aprendizagem. Vamos começar o curso e a disciplina do nosso jeito, com os recursos que temos, distantes uns dos outros, mas inevitavelmente próximos nos objetivos. Professor formador, você, aluno, tutores, e toda a equipe pedagógica e de produção, trabalharemos juntos para obter sucesso nessa caminhada. Aula 1. Aprendendo à distância. Esta aula apresenta as orientações básicas e fundamentais para que você desenvolva as competências necessárias para aprender na modalidade à distância a fim de obter os melhores resultados em sua aprendizagem. A aula 1 é composta de 3 tópicos que trazem assuntos relevantes para seu estudo. O modelo pedagógico de educação à distância do IFCE, planejamento e comprometimento na aprendizagem à distância. Como aprender à distância, como cumprir as atividades curriculares do curso, como desenvolver técnicas de leitura e estudos. Tópico 1. Planejamento e comprometimento na aprendizagem à distância. Objetivo: compreender a importância do planejamento e comprometimento do aluno a fim de obter sucesso em cursos à distância. Quando você participou do processo seletivo e obteve sua vaga, decidiu fazer seu curso na modalidade à distância. Pois bem, agora é hora de se engajar a fundo em seus estudos, saber o que é esperado de você, o que você precisa fazer, e como fazer. Em resumo, é hora de desenvolver o hábito de planejar e de organizar sua aprendizagem e, com isso, criar melhores condições de aprender e de manter-se no controle de seus estudos. Veja no diagrama quais atitudes e tarefas são importantes para um aluno da modalidade de ensino à distância. O aluno que estuda à distância necessita ter o controle sobre sua aprendizagem. Para isso, deve desenvolver uma série de aptidões, habilidades, hábitos, atitudes e competências que lhe ajudem a obter bons resultados, ter disciplina e realizar as atividades do curso, valorizar o curso que escolheu, dedicando-se para que ele se mantenha em um ótimo padrão de qualidade, confiar em si mesmo para superar seus limites e buscar soluções para as dificuldades encontradas ao longo de sua aprendizagem, ser sujeito e participante ativo do curso. Não se limitar a receber passivamente a informação e exercer continuamente seu espírito crítico, valorizando suas opiniões e as dos colegas. Em educação à distância, o estudante deve aprender a autodisciplina e a gestão do seu tempo. O sistema tradicional de ensino habituou a lhe dizer o que fazer, quando fazer, como fazer e com que fazer, dificultando assim o desenvolvimento dessas habilidades tão necessárias agora. Sem disciplina, é difícil para o aluno de EAD concluir o curso. O planejamento é a chave para seu sucesso no curso, nas disciplinas e também na vida. Para isso, comece por aprender a planejar seu tempo. Para planejar você deve estabelecer objetivos e prioridades claros e realizáveis dentro do cronograma do curso e do tempo de que você dispõe para estudar, planejar e gerenciar seus estudos, seu tempo e seu ritmo para o cumprimento das atividades curriculares do curso, calcular e organizar o tempo para os estudos, avaliar as condições que você tem disponíveis e aquilo de que precisa para melhor se aplicar nos estudos, criar as condições físicas, psicológicas e emocionais favoráveis a seus estudos, controlar e avaliar constantemente sua maneira de aprender, melhorando-a no que for necessário.
Você deve aprender a estabelecer quais são suas prioridades, de modo a poder cumprir todas suas tarefas e compromissos, priorizando, é claro, as mais importantes e urgentes sem se descuidar das demais. Olhe para o gráfico e tente atribuir importância e urgência para seus objetivos. Tópico 2. Aprender à distância. Como objetivo: conhecer as ferramentas que auxiliam na aprendizagem. Existem diversas ferramentas de gestão que ajudam na tarefa de planejamento e avaliação. A Universidade de Laval, no Canadá, aconselha que o estudante prepare e utilize um calendário, uma agenda, um quadro de horários diário e semanal. Também aconselha elaborar uma lista de tarefas a cumprir a cada semana, como instrumental básico para se planejar. São essas ferramentas que vamos indicar para ajudá-lo a planejar e organizar sua formação. Portanto, sua primeira tarefa é elaborar um grande calendário para todo o curso. Para ajudar você, o ambiente virtual fornece um calendário semanal das atividades curriculares, as datas das provas, encontros e práticas presenciais e outras atividades. Pois bem, pegue esse mesmo calendário e amplie com seus outros compromissos, familiares, profissionais e sociais. Transforme em um calendário, destacando com cores diferentes as prioridades importantes e urgentes. Não esqueça de colocar seu calendário em um local bem visível. Um ótimo local é aquele no qual você passe a maior parte do seu tempo. Um cronograma geral de atividades, amplo e em formato grande na sua frente, e uma agenda, onde há o registro de tudo o que deve fazer no curso, vão ajudá-lo a estabelecer os horários reservados para estudo e atividades profissionais. Mas não se esqueça de reservar tempo para o divertimento. Veja um exemplo de horário semanal. Consulte o seu material para mais exemplos e experimente construir seu próprio cronograma com o máximo de detalhes. Uma ferramenta que pode ajudá-lo é a agenda do Google. Pergunte ao seu tutor como utilizá-la. A importância da autoavaliação. Você deve adquirir o hábito de se avaliar constantemente, pois a autoavaliação é a melhor bússola para você administrar seu percurso de aprendizagem e sua progressão nos estudos. Faça perguntas a si mesmo e busque respostas sinceras. Que tipo de estudante você é? Qual seu modo próprio de pensar, de aprender as coisas? Quais as melhores condições para aprender mais e melhor? Lendo ou ouvindo música, anotando e fazendo esquemas do que vai estudando. Qual o grau de conhecimento que você já tem sobre o assunto estudado? Lembre-se, só quem sabe de você é você mesmo. Tópico 3. Técnicas de estudo para a aprendizagem à distância. Objetivo: apresentar algumas técnicas de estudo para aplicar a aprendizagem à distância. Você sabe ler, de verdade? Você lê apenas para se informar ou você lê fazendo questionamentos, procurando compreender o texto? Pois é, nos estudos, para aprender, é preciso tirar o máximo proveito da leitura, ser um bom leitor. Não se engane, há muita gente que tem dificuldade de entender textos abstratos, extrair ideias principais, resumir o que foi lido, relacionar o conteúdo com outros conhecimentos ou associar aqueles conhecimentos com a prática. Ter essas dificuldades é comum, pois, a menos que o trabalho exija, a gente só se preocupa quando está estudando. Uma das causas de abandono de curso à distância é porque o estudante não desenvolveu boas habilidades de leitura e por isso se perde no conteúdo. Ter claro o objetivo da leitura. A primeira etapa de qualquer leitura é saber para que você irá ler, ou seja,
Qual o objetivo da leitura? Disso vai depender seu ritmo, se será uma leitura rápida ou mais demorada. Dependendo do objetivo da leitura, verifique de quanto tempo você precisa dispor para ler e veja o ambiente mais adequado para seu conforto e concentração. Existem diferentes tipos de leitura. Compreender quais são eles ajudará você a entender como você lê. A leitura reflexiva ocorre especialmente para textos que necessitam de uma reflexão mais profunda, como os textos filosóficos. A leitura seletiva permite estabelecer um primeiro contato com um livro, um texto didático ou uma revista para descobrir as ideias desenvolvidas pelo autor. A leitura em diagonal permite descobrir rapidamente as ideias ou os temas importantes de um texto. Esse tipo de leitura nada mais é que um sobrevoo pelo texto sem se deter nas palavras, com os olhos movimentando-se em diagonal no texto, da esquerda para a direita, e de cima para baixo, zigue-zagueando pelas páginas. A leitura ativa e analítica permite clarear as ideias importantes de um texto e reconstruir informação a ser apropriada pelo leitor, ativando seus conhecimentos anteriores, evidenciando as noções importantes e dirigindo a leitura para testar a compreensão, para ativar os conhecimentos anteriores, aqueles que acumulamos durante toda a nossa vida, que são frutos de nossa experiência, e que facilitam a aprendizagem de novos conhecimentos. Pois a pessoa sempre faz associações entre o que sabe e o que vai saber. Exercite isto. Leia a introdução, faça os exercícios para ver o que você já sabe, tente fazer analogias, comparar com outras situações parecidas, encontre exemplo, escreva suas impressões, seus comentários, o que você achou das passagens mais importantes. Enfim, crie ou descubra seu jeito de ativar seus conhecimentos. Chegamos ao final da nossa primeira aula. Leia o material, converse com os colegas no ambiente virtual e tire suas dúvidas com seu tutor. Discuta com eles o que você aprendeu sobre planejamento do estudo, comprometimento e as ferramentas que podem auxiliar você durante seu curso. Bons estudos! Aula 2. Aprendendo à distância 2. Na aula 1 você conheceu diversas técnicas para que possa tirar o melhor proveito dos seus estudos. Você refletiu, organizou o seu cronograma, definiu prioridades, objetivos e aprendeu sobre as formas de leitura. Nesta aula, você conhecerá o modelo de pedagogia à distância do IFCE. Nesse modelo, as práticas de ensino-aprendizagem estão centradas no estudante adulto. Ao final da aula você terá aprendido sobre metodologia colaborativa e sobre a prática de autoria em EAD levando em consideração questões relacionadas à ética e plágio. Tópico 1. Modelo de pedagogia à distância. O modelo pedagógico da EAD, diferente do presencial, é planejado e produzido para dar a você o maior controle possível sobre sua aprendizagem. Assim, é você quem escolhe o momento, o lugar e o seu ritmo de aprendizagem, levando em conta que o ritmo precisa estar de acordo com o cronograma da disciplina que você está cursando. Neste curso, você conta com uma diversidade de ambientes de ensino e aprendizagem, mediado por tecnologias impressa e digital. Além dos momentos presenciais nos polos, na sua cidade, o modelo pedagógico da EAD é concebido para a aprendizagem de adultos, segundo os princípios da andragogia. Diferente do curso tradicional em sala de aula, a formação que você iniciou exige, e espera, que você seja mestre de sua aprendizagem, já que você é o gestor do seu tempo e ritmo. A andragogia é a arte e a ciência da educação de adultos, e a pedagogia é a arte e a ciência da educação de crianças e adolescentes. Portanto,
As práticas de ensino e aprendizagem andragógicas distinguem-se das pedagógicas, pois crianças e adultos possuem necessidades diferenciadas. Crianças são dependentes da orientação dos adultos. Adolescentes têm essa dependência reduzida, já os adultos, além de independência, contam com sua experiência de vida, que influencia diretamente sua aprendizagem autônoma. Em função disso, é necessário abordar o ensino uma ciência voltada para o ensino de adultos. Vejamos por quê. Adultos são portadores de uma experiência que os distingue das crianças e dos jovens. Em numerosas situações de formação, a sua experiência constitui o recurso mais rico para as suas próprias aprendizagens. Adultos estão dispostos a iniciar um processo de aprendizagem desde que compreendam a sua utilidade para melhor enfrentar problemas reais da sua vida pessoal e profissional. Em algumas situações de ensino em que adultos estão envolvidos, há mais facilidade para se enfatizar o trabalho com resolução de problemas e tarefas com que se confrontam na sua vida cotidiana, uma vez que os próprios adultos demandam com mais frequência esse tipo de abordagem. Adultos são sensíveis a estímulos de natureza externa, por exemplo notas, mas são os fatores de ordem interna que primeiramente motivam o adulto para a aprendizagem, como satisfação, autoestima, qualidade de vida e outros. Tópico 2. Colaboração e autonomia na EAD. Objetivo: compreender a importância da autonomia e o emprego da metodologia colaborativa na EAD. Com a possibilidade de comunicação e compartilhamento de informações entre alunos e professores, e entre os próprios alunos, novas formas de ensinar e aprender foram desenvolvidas, trazidas pela evolução das tecnologias digitais e suas ferramentas. Destacamos a metodologia colaborativa para o ensino à distância como uma das mais utilizadas atualmente no contexto de ensino por meio de ambientes virtuais de aprendizagem. A metodologia colaborativa tem como fundamento a relação e troca de conhecimento entre os sujeitos. Como pressuposto para a aprendizagem, supõe que, além da mediação do professor e de estudo individuais com materiais didáticos, é imprescindível o trabalho coletivo entre os alunos. A ideia-chave da metodologia colaborativa é o desenvolvimento do diálogo, pois, por meio dele, é possível aprender com o outro. Para isso, é necessário que tanto o professor tutor quanto os alunos estejam abertos a essas possibilidades. Uma das características mais importantes de um aluno que estuda e aprende à distância é a autonomia, pois ele tem a liberdade, a responsabilidade, a flexibilidade e o gerenciamento do seu tempo. Um aluno que estuda e aprende à distância precisa compreender que seu sucesso está na arte de aprender a aprender e, para isso, ele precisa acreditar que a aprendizagem de qualidade pode ocorrer em qualquer lugar e a qualquer momento. Mas para exercer sua autonomia, o estudante deve aprender a autodisciplina e a gestão do seu tempo. Reveja na aula 1 formas de planejar melhor seus estudos. Você deve estar aberto para entender que precisa desenvolver a cada dia sua capacidade de refletir, avaliar e criticar sobre todos os elementos que envolvem sua aprendizagem. Tópico 3. Autoria na educação à distância. A educação à distância por meio dos ambientes virtuais de aprendizagem permite ao aluno uma proximidade com a internet, na qual existe uma ampla fonte de pesquisa, desde textos simples até dissertações e teses completas, constituindo-se em um importante banco de dados que auxilia alunos e professores no contexto educativo atual. Se por um lado a internet possui uma grande vantagem por ser uma rica fonte de informação e pesquisa,
por outro lado, se constitui num dispositivo que permite a apropriação de produção intelectual de outras pessoas, uma prática conhecida comumente como copiar e colar. Essa prática, o plágio, constitui um problema grave que tem levado pessoas a apresentar retratações públicas ou mesmo perda de cargos ou próprio emprego, sem falar em penalidades mais graves. Essa problemática já existente no âmbito escolar e acadêmico é ampliada com as possibilidades trazidas com a tecnologia digital, na qual permite que toda a informação disponível na web seja copiada, editada e utilizada, muitas vezes, sem nenhuma preocupação em garantir os devidos créditos por parte de quem produziu o conhecimento e informações disponíveis. Diante disso, percebemos que muitos trabalhos escolares entregues pelos alunos são cópias idênticas de textos tirados da internet. Isto revela um desrespeito a princípios éticos, como tolerância e respeito. Uma forma simples de lidar com esse problema é buscar a originalidade nos seus textos e, sempre que houver dúvidas quanto a essa originalidade, faça referência ao autor das ideias. Se você não sabe como construir referências para livros, artigos, textos eletrônicos e textos da internet, vale a pena dar uma olhada em www.more.ufsc.br. Chegamos ao final da nossa segunda aula. Desenvolva sua autonomia, exercite a colaboração, e não esqueça, seja original. Até a próxima aula. Aula 3. Educação à distância. Na aula 2 você conheceu mais sobre o papel do aluno de cursos à distância. Autonomia, colaboração e autoria foram os temas principais. Nesta aula, você conhecerá conceitos e um pouco da história da educação à distância no Brasil, e no Instituto Federal do Ceará. Tópico 1. Conceitos e evolução da educação à distância. Educação à distância, ou EAD, é o termo genérico usado no Brasil para designar modos de formação ou de aprendizagem. A letra E vem de electronic, como a letra E, de e-mail. Significa uma modalidade de educação baseada na internet e em outros meios de mediação estudante-professor-conteúdo. Para caracterizar a EAD, começaremos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, 9.394/96, que permitiu um avanço nessa área, quando define em seu artigo no 80. O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada. Esse marco legal ampara as iniciativas institucionais da educação à distância no Brasil, mostra sua relevância dentro do sistema educativo na medida em que suas ações serão regulamentadas e fiscalizadas pelo poder público. Já em 2005, foi elaborado outro documento que complementa a LDB, regulamentando seu artigo 80, trazendo maiores orientações e detalhamento para o âmbito dessa modalidade, por meio do Decreto 5.622/05. O primeiro artigo deste decreto define EAD como a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica, nos processos de ensino e aprendizagem, ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores, desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Os atuais estágios de desenvolvimento tecnológico, aliados aos recursos da informática e das telecomunicações, mudaram o conceito de distância,
A tecnologia aproxima os sujeitos através das ferramentas de comunicação e interação, capazes de diminuir, mas não de eliminar, a barreira da separação física e temporal entre professor e aluno. Porém, a educação à distância, que sempre esteve atrelada à evolução tecnológica, nem sempre dependeu da eletrônica. Lembre-se de que a invenção da escrita e do papel representam saltos tecnológicos que provocaram transformações profundas na história da humanidade. No século IX, foi possível vencer a distância geográfica por meio dos livros. Nos anos 60, foram introduzidas ferramentas multimídia, som e vídeo, no ensino. A partir dos anos 80, a telepresença, presença do professor por meio da televisão, foi incorporada a muitos cursos. Até hoje é possível acompanhar cursos desse tipo, por exemplo, o Telecurso 2000. Desde o ensino por correspondência, em que se utilizava material impresso, até o ensino mediado eletronicamente, no qual se utilizam redes de computadores e recursos multimídia em tempo real, houve um avanço considerável nessa modalidade de ensino. Os diferentes recursos da tecnologia conjugada têm provocado modificações substanciais nos paradigmas de educação vigentes. São exemplos a internet, software aplicativos, multimídia interativa, hipermídia, videoconferência, audioconferência, teleconferência, realidade virtual não imersiva e imersiva, quando esta é possível, além de muitos recursos na nuvem. Os ambientes virtuais de aprendizagem foram criados em benefício da educação à distância interativa. Essa estrutura permite a inserção de diversificação das práticas educativas baseadas na construção do conhecimento. Nessas relações de comunicação, a interação aluno-interface é a linha vital entre o professor e o aluno. Se ela falha, o processo pedagógico também falha. Entre outras medidas, é necessário tornar a tecnologia o mais amigável e transparente possível. Existem diferentes tipos de interação. A interação entre o aluno e o conteúdo ocorre quando o entendimento, a percepção e as estruturas cognitivas do aluno são transformadas. Na interação que ocorre entre aluno e professor, o papel do professor tutor é de dirigir o fluxo da informação para o estudante. Isso aconteceria no fato de ele planejar e desenvolver as aulas. Além disso, estudos mostram que as interações aluno-aluno são as mais produtivas experiências de formação. Essas interações, quando bem projetadas, oferecem a oportunidade para os estudantes expandirem e aplicarem os conhecimentos de forma compartilhada, aspecto impossível no estudo solitário. Tópico 2. Breve histórico da EAD no Brasil. A EAD no Brasil até já tem quase um século de história. A educação à distância existe desde a década de 1920. Contudo, sua valorização formal só veio a ocorrer com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, após 1996. Neste tópico vamos conhecer um pouco mais dessa história. As primeiras iniciativas em EAD advêm dos anos 20, quando foi fundada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Em seguida, já na década de 30, foi criado o Serviço de Radiodifusão Educativa, do Ministério da Educação. Nos anos 40, foi fundado o Instituto Universal Brasileiro que, até a década de 80, formou centenas de técnicos em manutenção de TVs. A década de 50 marca a criação do Sistema de Rádio Educativa Nacional e do Serviço de Assistência Rural. Perceba que a EAD é uma prática antiga.
e que favorece o acesso à educação em diferentes níveis e públicos. Um dos exemplos foi no estado do Ceará, nas décadas de 70, 80 e 90, quando o governo inseriu a atividade educativa no sistema formal de ensino, acrescentando, nas escolas públicas, salas de aula especiais em que a figura do professor foi substituída por emissões televisivas. A partir da década de 90 houve uma grande expansão da EAD. O principal motivo, entretanto, não foi apenas o aparecimento da internet. De fato, a expansão da EAD no Brasil só foi possível depois da criação da Secretaria de Educação à Distância, em 1996, que culminou no programa TV Escola. Em seguida foi criado o Programa Nacional de Informática na Educação. Logo depois a EAD foi regulamentada pelo Decreto 2494. A criação do Programa de Formação de Professores em Exercício, o Proformação, em 1999, a Portaria número 495 do MEC, que culminou com a criação de diversos cursos de graduação à distância e a Universidade Virtual Pública do Brasil, e a criação da Rede ETEC Brasil, em 2007, tornou mais democrático o acesso ao ensino por meio da EAD. Tópico 3. A Rede ETEC no Ceará. A educação à distância é o termo genérico usado no Brasil para designar os modos de ensino e ou aprendizagem, cuja mediação professor-estudante-conteúdo é feita por alguma tecnologia. Por isso, a EAD se diferencia do modelo presencial clássico, pois as atividades educativas são desenvolvidas em lugares e tempos diversos. No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, a educação à distância já é uma realidade, por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil, UAB, e Escola Técnica Aberta do Brasil, ETEC, abriram-se as portas para a expansão e interiorização da oferta do ensino técnico e superior, gratuito e de qualidade para o país. Importante destacar que não há diferença nos currículos e que, perante a legislação, os cursos à distância têm a mesma validade que os presenciais. O Núcleo de Tecnologias Educacionais e Educação à Distância, NTAD, ligado à Diretoria de Ensino, DIREN, é o órgão que faz a produção e a gestão dos cursos, bem como a coordenação dos projetos e programas de AD no IFCE, como o ETEC e o Profuncionário. São mais de 4.000 alunos do IFCE, matriculados em cursos técnicos na modalidade semipresencial, ofertados através da rede ETEC. Você agora também faz parte dessa rede. Isto lhe trará benefícios, mas também muita responsabilidade. Chegamos ao final dessa terceira aula. Agora que você já conhece sobre o comportamento do aluno de EAD, a prática pedagógica do IFCE e um pouco da história da educação à distância, ficará mais fácil para você entender a importância das ferramentas e do ambiente virtual de aprendizagem que você estudará na próxima aula. Então, até lá! Aula 4. Recursos utilizados em EAD. Na aula 3 você viu quanto as tecnologias digitais podem contribuir com o aprendizado presencial e à distância. Nesta aula você conhecerá com mais detalhes o ambiente virtual de aprendizagem. Com a tecnologia acessível, o processo de ensino se modernizou. Atualmente, existem muitos suportes de apresentação, produção e interação por meio dos quais professores, tutores e alunos compartilham conteúdo e experiências. Nesta aula você conhecerá os principais recursos, ferramentas e programas de computador utilizados em educação presencial e educação à distância, assim como suas características. Você também vai conhecer os conceitos de avaliação e sua importância no processo de aprendizagem no Instituto Federal do Ceará.
Tópico 1. Principais recursos utilizados em EAD. Se você olhar ao redor, perceberá que são inúmeros os suportes e ferramentas tecnopedagógicos, antigos e novos, utilizados como meio e apoio ao processo ensino-aprendizagem. Isto é verdade tanto na modalidade presencial e na modalidade à distância. Vejamos que recursos são mais utilizados, assim como suas respectivas características, tanto em sala de aula presencial, quanto em educação à distância. Os diagramas a seguir apresentam um resumo dos tipos de recursos e de suas principais características. Vamos dar enfoque aos recursos interativos, principalmente aqueles que utilizamos conectados. Você pode perceber que a lista de recursos é extensa. Livros digitais ou e-books disponibilizados em bibliotecas virtuais. Em geral, é possível baixar o material no computador para ler no momento oportuno. Pesquisa, dicionário online, webconferência são exemplos de ferramentas que utilizamos quando estamos conectados. O AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, é a plataforma desenvolvida especificamente para o processo educativo online. O AVA é composto por diversas ferramentas, tais como bate-papo, mensagens online, fóruns, exercícios. Assim como as ferramentas tradicionais, quadro branco, projetor, dentre outros. O AVA é muito importante no processo de aprendizagem à distância. Você já percebeu na prática que é nesse ambiente que interagimos, acessamos material para leitura e realizamos nossas tarefas. Por isso vamos aprender um pouco mais sobre ele. Tópico 2. Ferramentas de organização, gestão, informação e comunicação em EAD. Em educação à distância, há por trás do professor e tutores, uma equipe que ajuda no planejamento, criação e suporte do cenário tecnopedagógico em que vai se dar a aprendizagem. Tudo visa garantir que o estudante aprenda de maneira rica, eficaz e com qualidade, conforme os objetivos do curso e das disciplinas. Para isso deve-se propiciar um ambiente de aprendizagem que possibilite a ocorrência de diversos tipos de interação. Para atender a essa demanda foram desenvolvidas diversas plataformas de ensino que dão suporte às atividades de educação à distância, que podem ser gratuitas ou pagas. Essas plataformas foram chamadas de ambientes virtuais de aprendizagem. Elas priorizam algumas funcionalidades que devem ser usadas para garantir que ocorram, efetivamente, as relações de comunicação, a difusão e tratamento do conteúdo, a gestão e as interações necessárias ao processo educativo. As plataformas mais utilizadas no Brasil são Teleeduc, AulaNet, Amadeus, Eureka e Moodle. Existem ainda as plataformas CEPROINFO, Learning Space e WebCT, que possuem características similares. Os ambientes virtuais de aprendizagem foram criados em benefício da educação à distância interativa, mas para isso algumas funções básicas são necessárias. Primeiro, o ambiente deve possuir recursos para gerar, armazenar, veicular, processar e reproduzir a informação para viabilizar uma fácil comunicação entre os participantes. O ambiente também deve facilitar a colaboração, ou seja, a aprendizagem colaborativa. Por isso deve favorecer o uso de diferentes linguagens e estilos de aprendizagem. Para isso, o ambiente também deve facilitar a interação, elaboração e manipulação conjunta de conteúdos específicos por parte do emissor, professor-tutor com aluno, e do receptor, aluno com professor-tutor. Além disso, são necessárias ferramentas de gestão e avaliação das atividades. É importante destacar que muitas ferramentas disponíveis atualmente possibilitam colaboração e interatividade fora do ambiente virtual. O aluno de EAD deve procurar conhecê-las para ampliar suas possibilidades de compartilhamento e colaboração fora do AVA, principalmente após a conclusão do curso. Alguns exemplos dessas ferramentas são: o Google Agenda,
o Google Editor, o Google Planilha, o Google Desenho e outros como o Write LaTeX. Você ficará surpreso com as possibilidades. Experimente. Tópico 3. Ferramentas interativas do Moodle e a avaliação da aprendizagem à distância. Dentre as opções de ambiente virtual já comentadas, o Moodle foi escolhido devido a 3 fatores principais. É gratuito. O Moodle é um programa de código aberto. Qualquer pessoa pode criar um ambiente virtual usando o Moodle sem precisar pagar uma licença. É customizável. Praticamente tudo no Moodle pode ser ajustado para funcionar de acordo com as necessidades da instituição. É bastante completo. Como veremos a seguir, o Moodle possui uma extensa lista de ferramentas que englobam praticamente todas as características de um ambiente virtual de aprendizagem. Contudo, como qualquer programa de computador, o Moodle não é perfeito. Ele pode apresentar falhas. Por isso, uma equipe de suporte muito bem preparada é de extrema importância para que a aprendizagem não seja prejudicada. As ferramentas mais utilizadas no Moodle são: Fórum. Vocês já tiveram a experiência de usar fóruns e, portanto, compreendem bem seu objetivo. O fórum é uma ferramenta que permite a comunicação entre professores e alunos de forma assíncrona, em tempos distintos, desde que se tenha um computador disponível e conectado à internet. Bate-papo. O bate-papo é semelhante ao fórum, porém funciona de forma assíncrona e exige que os participantes estejam conectados no mesmo instante. Por outro lado, o bate-papo possibilita uma interação mais próxima de uma conversa entre grupo de pessoas. Mensagem. A ferramenta Mensagem funciona da mesma forma que o e-mail. Na verdade, o seu e-mail pessoal é o suporte para essa ferramenta. Tarefa. Você também já pôde experimentar a ferramenta Tarefa. Basicamente, ela disponibiliza uma forma de envio de tarefas em forma de arquivos digitais. Glossário e texto colaborativo. São duas ferramentas muito interessantes. A primeira permite que os participantes criem um tipo de dicionário de termos e expressões. A segunda permite que os participantes criem textos. A forma colaborativa é o que torna essas duas ferramentas muito importantes, pois os documentos são criados de forma colaborativa, ou seja, todos os participantes podem acessar e alterar o mesmo documento. Lição. Lição ou quiz é uma ferramenta que permite ao aluno resolver testes objetivos com diversos tipos de questões, verdadeiro ou falso, múltipla escolha, respostas curtas. A nota é atribuída automaticamente. Em alguns casos, o aluno pode ser informado imediatamente da nota e, caso não tenha ido bem, existe a possibilidade de refazer a lição. Webconferência. Essa ferramenta promove encontros virtuais entre 2 ou mais participantes em locais diferentes, distantes geograficamente, podendo utilizar diversos recursos tais como texto, imagens, áudio, vídeo, compartilhamento de arquivos e tela de computador ou quadro branco. Funciona como uma sala de videoconferência. Tópico 4. A avaliação da aprendizagem à distância. O ato de avaliar é uma ação que acompanha o ser humano durante toda a sua vida. Avaliamos nossas próprias atitudes. Avaliamos as atitudes dos outros. Por isso a avaliação é tão presente em nosso cotidiano que mal refletimos sobre o que significa avaliar. Em seu processo de aprendizagem, é muito importante que você conheça o papel da avaliação e sua relevância. A avaliação é um processo, e não uma nota ou uma prova pontual que rotula o aluno como capaz e não capaz. A legislação brasileira obriga as instituições que trabalham com educação à distância a realizarem exames presenciais para comporem as notas que são geradas nos diários e históricos escolares. A legislação também define que a nota dos exames presenciais prevaleça sobre a nota das atividades realizadas à distância. Mas é importante considerarmos que é no momento da interação à distância, no ambiente virtual,
que o aluno tem todas as condições e estrutura para o desenvolvimento de sua aprendizagem. Por isso vamos conhecer alguns dados quantitativos e qualitativos fornecidos pelos ambientes virtuais e que são usados como referência para a avaliação do aluno. Indicadores quantitativos: quantidade de acessos ao ambiente, quantidade de acessos às atividades, quantidade de tarefas respondidas, quantidade de mensagens nos fóruns, quantidade de interações nos bate-papos, quantidade de visitas ao material. Os dados quantitativos fornecem subsídios para que o professor tenha condições de averiguar como está a frequência do aluno nas atividades. Isso permite que o docente possa tomar decisões para acompanhar o aluno em dificuldades. Essa ação é muito importante para tentar evitar a evasão em cursos à distância. Indicadores qualitativos: os dados qualitativos possibilitam ao professor conhecer seus alunos, realizar uma avaliação individual e ajudar cada aluno em sua aprendizagem. Portanto, envolve questões subjetivas tanto do professor quanto do aluno. Essa avaliação está diretamente relacionada aos critérios definidos previamente pelo professor formador para os objetivos a serem alcançados pelos alunos. Por isso, o professor tutor sempre apresenta sua opinião sobre as atividades entregues pelos alunos e também sobre as participações nas atividades colaborativas. Evite deixar para fazer as atividades do ambiente todas de uma vez só. Entre frequentemente no ambiente e gradualmente, de acordo com o cronograma do seu curso. Participe das atividades colaborativas como os debates em fóruns de discussão. Cada atividade possui um tempo para iniciar e terminar. Na EAD, os prazos são cruciais para um bom aproveitamento e aprendizagem. E lembre-se de que todas as atividades são avaliadas, mesmo as que não exigem nota. Consulte o Regulamento da Organização Didática, ROD, o ROD. O ROD é um referencial para o estudante dessa instituição. Esse documento traz todas as orientações para a comunidade acadêmica do Instituto Federal, não somente sobre a avaliação, mas todas as suas normas, regras e funcionamento. Você encontra esse documento na biblioteca do seu ambiente virtual. Chegamos ao final da quarta aula. Agora você conhece um pouco mais do ambiente e pode extrair dele toda a sua potencialidade. Peça ao seu tutor para criar atividades não avaliativas visando experimentar as ferramentas do ambiente. Isto será bastante útil para você ao longo do curso. Espero que você tenha aproveitado bastante as videoaulas. Nos encontramos em alguma outra disciplina. Aproveite seu curso até o final e tenha sucesso!